E a gente vai falar agora de uma notícia triste, mas agora projetar o futuro também, né? A gente precisa virar a página, mas para quem não viu, realmente confirmou, né, a lesão do nosso camisa 9 que não vinha em boa fase, o Caleri, mas tem toda essa identificação com o torcedor São Paulino. A gente sabe que é um jogador que tem qualidade, já mostrou isso em títulos do São Paulo, até na Copa do Brasil, em 2016 também, quando a gente relembrou aqui da Libertadores, mas desde o ano passado, né, ali, há vários meses, estava vivendo uma fase complicada e agora já era, agora nem vai ter mais minutagem nessa temporada, muito provavelmente. E infelizmente eu entendo dessa lesão, mas eu não sei se você sabe, a Pri, já comentei aqui ao vivo quando teve outro jogador que lesionou. Eu tenho 2 cirurgias de LCA, já passei por isso, o ligamento cruzado anterior, foi no joelho esquerdo do Caleri, e muito possivelmente vai ser pelo menos 9 meses para ele voltar, então só em 2026. É uma notícia muito triste. Eu queria que você comentasse, Léo. Eu sei que até você já falou sobre isso no Extra ontem, mas sobre essa lesão até o que se dá especificamente sobre o Caleri como jogador, enfim, também como impacta no São Paulo, e depois a gente vai falar sobre alguns nomes. Até já vou apresentar para vocês. A nossa produção listou aqui alguns nomes, que saiu até uma notícia ontem, né, que o São Paulo, Júlio Casares deve ir na Europa, enfim, buscar algum substituto para o Caleri, e até, dependendo, repetir esse modelo Cedric, algo, né, um pouquinho mais resguardado, que o São Paulo não se prejudique financeiramente mais do que tá. Tem alguns nomes aí, queria que você falasse sobre a situação e até sobre esses nomes, né? Tem o André Silva, tem o Rian Francisco, ou se vai a mercado, até a gente pede desculpa, o Rian Francisco, tá? Francisque. Até a gente tá pensando aí como se fosse um gringo. Queria saber de você, Lazão. Bom, antes de mais nada, já quero pedir para a galera deixar o like, gente. Vamos deixar o like, larga o like aí para ajudar a nossa live aí. Então, sempre o AT fazendo o conteúdo de São Paulinos para São Paulinos. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a gente. Falando sobre primeiro a lesão, é uma lesão muito complicada, é uma das piores, se não a pior lesão no futebol para um atleta de alto rendimento. Não é só a questão da cirurgia. A cirurgia, talvez, né? Eu não sou médico, apesar de ter ouvido bastante internamente, talvez não seja o maior dos problemas. Talvez é uma cirurgia até entre aspas, corriqueira, mas o problema é a recuperação. A recuperação é o principal problema do LCA. Muito por conta do tempo, né? Porque ela limita muito o movimento, é a mecânica de arranque do atleta, e o atleta não consegue fazer esse arranque por muito tempo, o joelho fica um tempo, tem risco de atrofiar a musculatura. Então, assim, é complicada. Logo na sequência da cirurgia, geralmente já começa a fisioterapia, então, até para você já conseguir acelerar um pouco esse processo de recuperação, mas no mínimo aí de 7 a 8 meses, né? O Pedro conseguiu se Pra recuperar mais, é. Pra para mais mais. até, Lazão. O, E o só um Pedro, ponto, como o Caleri é jogador profissional, pra ele tem toda a infraestrutura, não vai ser um problema. Acho que a realmente a recuperação ser um sucesso. Com certeza vai ser um sucesso. Ainda mais que ele é sim, dedicado, enfim. O complicado mesmo, acho que é o tempo fora, né, Leozão? Igual é, você falou, muitos meses, quase um ano. Muita e loucura, assim, muita loucura. se você for analisar, Pedro, é um ano, porque assim, a gente fala de 9 meses para ele ir para a transição. Depois ele vai ficar pelo menos de 2 a 3 semanas da transição do DM para o campo, para recuperar o condicionamento físico. Depois disso, ele vai ser introduzido aos poucos no elenco. Você não pode colocar o cara para jogar logo os 90 minutos. E tem uma grande chance, um percentual muito alto de jogadores que tiveram LCA tem lesões musculares. Porque, cara, atrofia o músculo, como é um movimento de arranque, o cara faz isso a vida inteira. Sei lá, quantos anos o Caleri é um jogador de futebol, desde a base. Se você analisar, ele faz esse movimento todos os dias. Quando você para de fazer esse movimento por 6, 7 meses, tem um risco muito grande de você atrofiar um pouco o músculo e até um problema de lesão muscular. Foi assim com o Neymar lá no Al-Hilal, que logo que ele volta ele tem lesões musculares, e o Galopo também teve um probleminha. Não são problemas graves de muscular, às vezes é um grau 1, mas atrapalha um pouco também. Então, assim, se a gente for pensar, vamos contar um ano mesmo, porque para ele estar 100%, sabe? O Caleri estará 100% para atuar pelo São Paulo. É muito preocupante, porque apesar de ser um jogador que não vinha bem, não vinha desempenhando um bom futebol, não estava num bom momento, é um jogador que já nos ajudou muito, vi muita gente falando, mas a gente tem também que entender que o Caleri é um jogador que nos ajudou muito em 2023, em 2024, não vinha bem. E também, cara, a gente tem que analisar que a liderança dele dentro de campo, ela não é só técnica. Ela é muito pela presença dele. Ele é um jogador que briga por todas as bolas. Ele não tá bem, ele vai brigar com o zagueiro, ele vai chamar responsabilidade. Quando precisar falar que o time não foi bem, ele vai chamar e falar: nós não jogamos bem. Ele é um líder. Até por isso ele é capitão do São Paulo, um dos capitães de São Paulo. Então,
a falta da presença do Caleri dentro de campo influencia muito o São Paulo negativamente também, além do aspecto técnico, né? Essa é a minha opinião. Falando rapidamente aí sobre os nomes, foi o que eu falei ontem no Extra T. Nesse momento agora, né, o Casares já marcou uma viagem para a Europa, né, muito rápido. E eu não faria isso. Né, eu não faria isso. Acho sim que o São Paulo precisa de reforços, mas existem outras posições que eu posso falar depois, que eu acho que são mais urgentes. Primeiro, o primeiro volante, porque o São Paulo perdeu os dois primeiros volantes de ofício, né? O Pablo Maia e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo a gente nem sabe se volta, é um problema muito grave que ele está tratando, espero que se recupere. E o Pablo Maia também tem esse problema da transição do DM pro campo. Então, assim, o primeiro volante do São Paulo não tem esse primeiro volante de ofício. E também um banco pro Oscar, né? A gente tem o Alves, mas se o Alves machuca, a gente não tem um substituto com essas características. Então, poderia também pensar a curto prazo no atleta isso. Eu não estou falando de um cara europeu, como seria um centroavante. Seria uma oportunidade de mercado, uma pesquisa do scout do São Paulo, aí colocar o scout para trabalhar, para trazer uma oportunidade para ver se vai dar certo. Essa é a minha opinião. Sobre os nomes, assim, pensando que o São Paulo deveria trazer, eu ainda daria uma oportunidade para o André. Apesar de tudo, não acho que é um primor técnico, mas é o artilheiro da temporada, e a possibilidade do Rian Francisco jogar. O principal disso tudo é o Rian Francisco jogar. Que eu acho que se o Rian Francisco entrar e começar a entrar como titular, ele não sai mais. É um jogador com muita personalidade, a gente já viu, é um jogador muito bom tecnicamente e precisa jogar, né? Precisa jogar. Com o Zubeldia, que não gosta de usar a base, talvez tenha uma rejeição. Mas eu acho que nesse momento o Zubeldia precisa muito também pensar em colocar o Rian Francisco para jogar. A gente fala do Brenner. O Brenner jogou no São Paulo, tem uma história no São Paulo e a gente sabe que ele pode render, mas não sei qual é o Brenner. Eu sinceramente não acompanho os jogos da Udinese. Não sei como ele está lá. Né? O Brenner, antes do Diniz, ele estava praticamente acabado no futebol. Carlos Vinícius do Fulham. Para mim, quase impossível vir o São Paulo tirar um jogador de Premier League e trazer para o São Paulo. Eu não, sinceramente, duvido muito. Diego Costa não traria altos salários. Todos esses teriam altos salários, né? E o Mariano Dias também. Né? Qual é o Mariano Dias? Você colocou com a foto do Real Madrid. Ele está jogando? Ele está em atividade? Eu não sei. Então, assim, independentemente disso, são nomes legais, são nomes que têm história no futebol europeu e mundial. Mas o Diego Costa com quase 40 anos, quanto vai custar? Seriam grandes incógnitas, né? Chegariam, não é que chegariam para, pô, não, com certeza vai dar certo, ou tem muita chance, não, pô, tem e Diego salário, Costa na minha visão, sim. E com salário de no mínimo 2 milhões, 1,5 milhão, para um time que, não sei se é a próxima pauta, mas já vou adiantar, que adiantou a cota de TV da Libertadores para pagar dívida com o elenco. Para mim, com todo o respeito do mundo, pensar nisso agora, nesses nomes, é o cúmulo do absurdo. Não sei o que a Pri acha. É loucura, né, Pri? O time do São Paulo que tá, assim, nessa situação financeira, buscar, eu queria saber a sua opinião, né? Infeliz até, o filhinho do Léo chorando bastante aí com a lesão do Caleri, com certeza. Eu ia falar isso, muito que triste. ele não tá concordando com o que ele tava falando, né? Não tá concordando. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa infeliz lesão e também sobre essa questão da substituição, porque tem uns comentários, Pri, você que gosta bastante do Luciano, que a Mari Pavés até fala, ó, eu acho que até é interessante, para buscar um meia e colocar o Luciano como terceiro atacante, o Paulo Nobre também, que até seria mais relevante na opinião da nossa audiência aqui, pelo menos da Mari e do Paulo, contratar, né, se for a mercado, contratar mais um jogador de meia ali de criação e avançar o Luciano como terceiro atacante. Eu não sei, queria saber de você, ou dentro de casa mesmo, no ataque ali, tem o André Silva, tem o Rian Francisco, que tem as opções aqui da nossa produção. Cara, sobre a lesão, assim, é lamentável, né? O Caleri não vivia uma grande fase se tratando de fazer gols, né? Mas ele é um jogador importante, é um jogador extremamente identificado, e agora a gente nem sabe mais se o Caleri vai jogar pelo São Paulo, né? Porque provavelmente não deve voltar nessa temporada, não sabemos se ele permanece para a temporada que vem, a depender de como vai ser esse ano. Então, assim, dá um medinho, né? Dá uma tristeza de ver ele nessa situação, porque independentemente de qualquer coisa, óbvio, ninguém merece uma lesão, mas o Caleri menos ainda, né? Eu fiquei assim, bolada, não à toa eu falei que eu até mandei mensagem pro Chacon, tô em depressão, bora beber, porque foi muito triste, cara. Eu fiquei muito chateada, coitado dele, ele, assim, é muita coisa ruim ao mesmo tempo pro jogador, né? E pro torcedor, então, nem se fala, cara. Vi muita gente falando, não faz diferença nenhuma, sei lá o quê.
isso eu só lamento quem pensa desse jeito, sabe? Porque independentemente da fase não ser boa, o Caleri sempre respeitou muito a camisa do São Paulo, o torcedor do São Paulo, e ver gente desejando mal dele nesse nível me deixa, assim, bastante frustrada com esse tipo de comportamento. Que ele melhore, quem sabe não é um Alisson da vida, né, que vai contra tudo e todos e consegue voltar com antecedência, seria legal até para ele manter essa motivação de permanecer aqui para a próxima temporada. Lembrando que no final do ano ele foi um dos caras que foi sondado ali por grandes clubes e era uma opção de venda para o São Paulo para ganhar bastante dinheiro, mas ele ficou por mais um tempo. Sobre a reposição, assim, me assustou, cara, esse imediatismo, assim, do confirma a lesão. O Caleri, ele saiu do hospital, era 2h30 da tarde. 3 horas tinha notícia que o Casares tem viagem marcada. Tipo, calma aí, como assim, gente? Primeiro que tem muita coisa errada aqui antes, entendeu? Uhum. E resolveu o Caleri, até porque o Caleri não tava nem jogando. Então, assim, calma aí, que aqui o negócio tá feio, tá? Foca aqui primeiro, né? Então, assim, me assustou esse imediatismo de resolver esse problema. Eu não tenho essa informação de que ele vai viajar agora para contratar alguém, mas sendo verdade, eu acho meio corrido demais. Eu acho que o São Paulo tinha que tentar primeiro resolver com o que tem dentro do seu elenco. E, coincidentemente, você falou, né, Pedro? Mas para mim as soluções são essas: André Silva, Rian Francisco e Luciano ali na frente também. Eu acho que essa situação de você procurar um meia une o útil ao agradável. O Luciano fica jogando de meia, mas ele não é meia e acaba atrapalhando. Sem o Oscar, o São Paulo não tem um meia. Tá tentando formar o Matheus Alves, que ainda está no processo de amadurecimento. Então sofre muito na criação. Lá na frente, a gente sofre para avaliar os caras, porque a bola não chega redonda também lá na frente. Então, assim, eu acharia uma estratégia boa você focar num substituto para o Oscar, ou você melhorar e formar mais rápido o Matheus Alves para ser esse menino, né? Mas a gente sabe que o São Paulo tem sempre o planejamento da base ser o terceiro time, né? Tem o time titular, tem o segundo time e tem a base como terceira opção. E justo, porque a temporada é longa, né? A gente tá vendo aí agora que não tem o Oscar, não tem o Caleri, não tem ninguém. Não tem o Lucas. Então, acho que seria uma opção melhor você resolver esse setor do criação e tentar resolver lá na frente com o que você tem em casa. Se não der certo, beleza, vamos pensar, vamos resolver, vamos lá, vamos pro mercado, igual foi na ocasião do Oscar. O São Paulo tentou. Não precisa também esgarçar o seu elenco tentando achar um atacante para ser o titular, não é isso. Você pode primeiro fazer testes, conversar com o técnico, o que ele acha. O técnico vai permanecer até o final do ano, então vamos sentar aqui com o técnico e contratar alguém que ele vai botar para jogar, e não alguém que vai ficar no banco de reservas, porque o São Paulo não tem dinheiro para ficar brincando de contratação. O São Paulo tem que contratar alguém para jogar, e ponto final. Não dá para você ficar desperdiçando grana igual essa gestão já fez muito, né? Com muita contratação que não rendeu. Então, acho que tem que ser um negócio pensado com calma e que eu acho muito improvável que tenha sido pensado de um dia para o outro agora, né? Do jogo do Botafogo para ontem, quando já tinha viagem marcada, pelo que as pessoas estão falando. Então é isso, assim, para mim tinha que tentar primeiro o André, o Rian, que assim, é inacreditável, inaceitável o que acontece com o Rian, ele tem que receber mais minutos, porque de fato está começando a se criar um clima terrível ali, né? E aí eu também acho que o Luciano é uma opção lá na frente, ele já rendeu muito bem lá, e ele é um jogador que vai muito bem jogando de atacante, inclusive muito melhor do que como meia, né? Então, assim, eu tentaria primeiro essas opções.